Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso O Culto Cristão na Bíblia e na História. A aula de hoje é sobre o culto de Caim e Abel até os patriarcas. Nós começamos essa aula citando uma interpretação rabínica, um midrash do livro de Deuteronômio, que traz essa seguinte palavra: as portas da oração jamais se encontram fechadas. Então é impressionante a gente saber disso, que a queda não fecha as portas da oração. Deus garante a continuidade de uma descendência redimida. Ele faz isso quando ele firma uma aliança de redenção. A gente já falou um pouquinho sobre esta aliança na aula anterior, mas é importante entendermos que quando Deus assegura essa aliança, ele está confirmando a continuação do mandato espiritual. Ele fala algo interessante à mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, é uma palavra que algumas pessoas às vezes olham apenas pelo aspecto bem negativo, agora a mulher vai sentir dores e etc. Mas, na verdade, a palavra de Gênesis 3,16 está informando que agora a mulher, ela sim terá sofrimentos na sua maternidade, ela vai ter também uma relação conflituosa com o homem, mas Deus está sendo gracioso, está sendo fiel, ele está adiando a aplicação da penalidade de Gênesis 2,17, aquela palavra de que eles morreriam se comessem do fruto que Deus proibiu a eles. Esta palavra de Deus em Gênesis 3,16 ratifica também o mandato social. Ele está dizendo o seguinte, que a humanidade prosseguirá, ela se multiplicará, a mulher terá filhos e serão estabelecidas comunidades. Aquela bênção da criação, de que o homem deveria agora crescer e multiplicar-se, ela continua válida. Então é uma palavra que confirma e demonstra a graça de Deus sobre o gênero humano de modo geral. Além disso, Deus consolida o pacto da redenção, porque ele está dizendo que um descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, como a gente viu em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,16, Deus está dizendo: eu vou assegurar a vinda desse descendente. Nós temos certamente esses aspectos que são deletérios, as consequências da queda, ou seja, a criação é amaldiçoada por causa do homem, os processos naturais expressarão os sinais da violação do pacto, conforme lemos em 3:17 e 18 no livro de Gênesis, e você pode confirmar a atualização disso em Romanos 8, de 18 a 21, o apóstolo Paulo dizendo que a criação geme por causa da queda do homem, aguardando a redenção que virá. O trabalho agora se torna desgastante. Já havia trabalho antes da queda. Deus pediu ao homem, estabeleceu o homem no jardim e, na verdade, ordenou a ele que cuidasse, que guardasse o jardim. Só que o trabalho era uma grande alegria e sempre tudo aquilo que o homem fazia era ato de consagração a Deus, de culto a Deus, de certa maneira, como nós já estudamos. Mas a partir de agora o trabalho se torna cansativo, ele se torna sofrido em algumas ocasiões. E no final de uma existência muito sofrida e esgotado já pela vida, o homem volta ao pó de onde veio. Gênesis 3, 18 a 19. Com essas afirmações, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus está confirmando que ele confirma, mantém o mandato social. E o favor divino é demonstrado de duas maneiras. Adão dá à sua mulher o nome de Eva. Esse nome significa vida, ou seja, continua havendo vida depois da queda. Deus também cobre a nudez de ambos com vestimentas de peles, como a gente falou, ou a gente também afirmou na aula anterior. Basicamente, Deus podia fulminar com aquele primeiro casal e ele faria isso e não haveria razão para a gente dizer que ele foi injusto. Com toda a justiça, ele poderia eliminar o primeiro casal, mas ele não fez isso. Ele decidiu tratar com graça aquele primeiro casal. Então, o dever, o privilégio de adorar a Deus, agora inclusive por isso, pela redenção, pelo perdão, pela graça dele, tudo isso que é ligado ao mandato espiritual permanece depois da queda. É por isso que nós encontramos já nas primeiras páginas de Gênesis 4 o culto de Caim e de Abel. Caim e Abel são irmãos, filhos do primeiro casal, filhos de Adão e Eva,
E Gênesis 4, 3 a 5 nos informa sobre essa prática desses filhos. E tudo indica que era uma prática comum, ou seja, eles compareciam diante de Deus para prestar culto. Os resultados dos trabalhos deles eram apresentados a Deus. E diz que nós temos o servo de Deus, Abel, trazendo a sua oferta. A palavra traduzida por oferta, tanto no verso 3 como também no verso 4 de Gênesis, é usada para tratar ou para apontar para dádivas feitas, para homenagens ou para aliança. Descreve tanto oferendas de animais como de cereais. Yates destaca o seguinte, que esse termo designa ofertas religiosas e de gratidão e também de reconciliação. O que temos diante de nós é isso. Nós devemos compreender que essa família adâmica cultuava a Deus com ofertas. E não apenas ela apresentava o seu culto, mas o Senhor se comunicava com aquela família de tal maneira que eles tinham consciência da aprovação ou da reprovação das suas ofertas. A gente não sabe exatamente como isso acontecia. Alguns estudiosos que constam aí na sua apostila dão ideias diferentes, né? Alguns dizem como é que Deus se comunicava. Por exemplo, Matthew Henry, ele diz Deus mostrava a aceitação da oferta, ele demonstrou isso a Abel provavelmente através de um fogo do céu, mas a gente não tem a não ser como cogitar. A única coisa que a gente pode fazer é cogitar sobre isso. O texto bíblico não fornece mais detalhes, mas o ponto a destacar é o seguinte: Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que Deus rejeitou Caim. E a pergunta que a gente levanta é a seguinte: por que Deus acolheu a adoração de Abel e não a de Caim? Algumas hipóteses são aventadas, mas eu considero que essas hipóteses não são muito úteis. Por exemplo, algumas pessoas dizem Caim foi rejeitado porque a oferta dele não foi uma oferta de sangue. Há também quem interprete assim, que Abel invocou uma promessa de graça herdada dos seus pais, ao passo que Caim ofertou segundo suas próprias concepções religiosas. Outros dizem que Caim agradeceu a Deus por servi-lo, mas Abel confessou-se um servo de Deus. Enfim, são tentativas de compreensão, né, desta razão, da reprovação de Caim e da aprovação de Abel. Mas, mesmo bem intencionadas, essas tentativas afirmam aquilo que não consta, que não está escrito no texto de Gênesis 4. A melhor ajuda parece vir do Novo Testamento mesmo. Em Hebreus 11:4 nós lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Com base nesse texto, é possível afirmar o seguinte: Deus aprovou a oferta de Abel por duas razões. Primeira razão, Abel consagrou o melhor a Deus, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. É o texto de Gênesis 4:4. Por isso que o autor de Hebreus diz que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o sacrifício de Caim. A Bíblia de Estudo NVI, ela traz uma observação que eu creio que é bastante útil aqui. Ela diz o seguinte, que a oposição não está entre oferecer vida vegetal e animal, mas entre a oferta sem cuidado e consideração e a oferta selecionada e generosa. Caim trouxe do fruto do seu trabalho. E Abel também faz isso, mas ele escolhe dentre as primícias e dentre a gordura do seu rebanho. Uma outra razão também pela qual o culto de Abel é aceito é que Abel cultuou a Deus justificado por fé. Basta ver que ele consta nessa galeria dos heróis da fé de Hebreus 11:4, se queremos usar a palavra heróis, né? Esses servos de Deus que foram encontrados por Deus, foram salvos pela graça de Deus. Hebreus 11:4 diz que ele obteve testemunho de ser justo. O que é um justo? É alguém que foi justificado pela graça mediante a fé unicamente em Jesus Cristo. Esse é o ensino do Novo Testamento. Então Abel cultuou a Deus justificado por fé. Calvino interpreta corretamente a passagem quando diz que o culto de Abel foi aceito em razão de ter sido feito justo por fé,
independentemente de obras. Para Calvino, depois da queda, sob a lei, somente ao povo eleito foi prometido o Redentor, de onde se segue que culto algum jamais agradou a Deus, a não ser aquele que contemplasse a Cristo. E esta contemplação de Cristo não exige necessariamente um sacrifício cruento, ou seja, não é porque o sacrifício de Abel foi um sacrifício de sangue, a oferta de Abel foi um sacrifício de sangue. Não necessariamente, porque no Antigo Testamento existem alguns sacrifícios que não exigem o derramamento de sangue, mas que mesmo assim só são aceitos por causa da expiação, por causa da reconciliação entre Deus e o homem, que seria consumada pelo Redentor. Quando a gente diz que algumas ofertas são de aroma agradável, não exigem ali o derramamento de sangue, mas são de aroma agradável. Você vai ver alguns sacrifícios, a gente vai estudar o culto no tabernáculo, alguns sacrifícios inclusive de bolos, né, que eram apresentados diante de Deus e eram considerados de aroma agradável, ofertas pacíficas. É bem interessante o título dessas ofertas. Por que elas são chamadas de pacíficas? Porque elas são acolhidas por Deus. Porque houve uma expiação, porque houve um derramamento de sangue. É bem interessante, um apontamento direto para a obra de Cristo, não é? E nesses termos, é por isso que a oferta de Abel foi aceita. Ela aponta diretamente para a obra de Cristo. Abel foi reconciliado com Deus Pai por meio da fé em Deus Filho, pela graça e na dependência do Espírito Santo. É nesses termos que a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, a primeira edição dela de 1999, afirma que Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu esta aprovação divina como justo que vivia pela fé. E o nosso irmão Simon Kistemaker, ele diz: Abel e Caim personificam o contraste entre fé e descrença. Como o primeiro representante da lista dos heróis da fé do Antigo Testamento, Abel é o pai dos crentes da era anterior a Abraão. Olha que afirmação preciosa. Quando a gente olha em diante, né, logo em seguida, no texto de Gênesis 4, de 6 a 24, o que a gente vê literalmente é uma espiral descendente. A humanidade se deteriora a partir do culto rejeitado de Caim. Perceba que a partir da falha da adoração, a gente tem uma deterioração do ser humano. E como consequência da desobediência ao mandato espiritual, surge uma civilização vil, cruel, violenta, que desrespeita tanto o ser humano como também desrespeita as ordenanças de Deus. O mandato social é distorcido com poligamia e com assassinato fortuito por meio de Lameque. Vale a pena você conferir no texto. E o mandato cultural é pervertido. A cultura passa a realizar. Então é um trecho que traz grandes realizações humanas, mas essas realizações elas são implementadas sem dar glórias ao Criador. E se o trecho, se Gênesis 4 terminasse assim, seria muito lamentável, mas graças a Deus nós temos a renovação do culto a partir do nascimento de uma figura chamada Sete. Isso aparece em Gênesis 4, 25 até 26. Deus suscita uma nova linhagem de adoradores por meio de Sete. Esse nome, Sete, faz jogo de palavras com o verbo conceder, né? Sit, e pode significar literalmente designado ou apontado. Deus faz nascer esse que agora é designado ou apontado. E a Almeida Revista e Corrigida, inclusive, tem uma notinha de rodapé em que ela diz que esse nome tem relação com essas ideias de compensação ou renovo. Mas é interessante o que acontece a partir daí, porque de Sete nasce Enos, e a partir do nascimento de Enos, o santo e bendito nome do Senhor começa a ser invocado. É interessante o significado desse nome, Enos. Enos significa aquele que é humano, ou ainda homem mortal, uma pessoa. Um estudioso chamado John Hartley, ele informa que Enos tende a enfatizar a fragilidade e a mortalidade humanas. Daí esse entendimento de Yates, para quem o nome Enos denota primariamente fraqueza
fraqueza. E o Dr. Kidner considera esta invocação do nome do Senhor como o primeiro brotar do desenvolvimento espiritual desde Abel. Isso porque invocar o nome do Senhor é o início do verdadeiro culto, equivale a oferecer um culto autêntico, sincero, verdadeiro ao nosso Deus. E Calvino nos ajuda a entender que aqui a religião é propriamente designada por aquilo que forma sua parte principal, ou seja, a invocação de Deus. Sim, esse é o culto espiritual de Deus que a fé produz. Isso é particularmente digno de nota porque Satanás nada inventa com maior esmero do que adulterar com toda a corrupção possível a pura invocação a Deus, ou nos afasta do Deus único e nos leva à invocação de criaturas. É interessante o quanto essas palavras são poucas e simples, né? Gênesis 4, 25 e 26, somente 2 versículos. Mas esse evento, o nascimento de Sete e em seguida Enos invocando ao Senhor, esse evento possui grande importância. Deus renova, Deus assegura o cumprimento da promessa da vinda do Redentor. Deus assegura o esmagamento da cabeça da serpente que foi frustrado na situação de Caim e na morte de Abel. Não é sem razão que Gerhard Voss ele diz o seguinte, que as linhagens mencionadas em Gênesis 4 são as linhagens de cainitas e setitas. É mais ou menos uma maneira de Gerhard Voss afirmar aquilo que a gente disse na aula passada. Existem agora verdadeiros adoradores e falsos adoradores. E a partir desse ponto, a partir desse momento, nós temos o restante, especialmente do livro de Gênesis, nos informando sobre a adoração dos patriarcas. Né? Depois de informar sobre os cultos de Caim e Abel e sobre a renovação da linhagem dos adoradores verdadeiros a partir de Sete e Enos, Gênesis reporta a adoração dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Especialmente Noé, Abraão, Isaque e Jacó. E a gente poderia falar de Enoque, né? Mas a Bíblia não fala sobre a adoração de Enoque, mas Enoque é citado dizendo que ele andava com Deus. Mas é interessante que especialmente estes, né? Noé, Abraão, Isaque e Jacó, invocam o nome do Senhor, edificando altares. É bem interessante essa prática deles de edificação de altares. Você pode conferir no livro de Gênesis 8, 20, 12, de 7 a 8, 13, 4 e 18, Gênesis 26, 25 e pode conferir também Gênesis 21, 33 ou 33, 20 ou 35, 1, 3 ou 7. Dê uma boa olhada nesses trechos e perceba esses servos de Deus construindo altares e invocando o nome do Senhor, oferecendo culto nestas ocasiões. O doutor John Davis nos informa o seguinte, que nos tempos patriarcais construíam-se altares no lugar em que se levantavam as tendas. Em circunstâncias especiais, também levantavam altares para oferecerem sacrifícios a Deus. A lei fundamental do altar hebraico, incorporado no pacto teocrático e que foi dada no Sinai, antes da construção do tabernáculo, ordenava edificar-se um altar de terra ou de pedras no lugar onde a divindade se manifestasse. Então, a edificação de altares tinha a ver com as teofanias, os lugares onde Deus se revelava aos patriarcas. Os patriarcas entendiam, vou estabelecer um marco aqui, né? O momento em que Deus falou comigo. E às vezes eles davam até aquele lugar ou aquele altar um nome especial, como você encontra nos relatos de Gênesis. Isso não significa que o culto na época dos patriarcas fosse livre, que eles adorassem a Deus conforme eles queriam adorar. Parece que esse culto se submetia a ordenanças, ainda que a gente não tenha essas ordenanças expressas no texto de Gênesis. Em algumas ocasiões eles estabelecem um altar ali sob o comando de Deus. A gente não sabe, a gente não tem essa compreensão exata que os patriarcas tinham dos sacrifícios. Mas uma coisa a gente pode dizer, tanto Noé quanto Abraão pareciam familiarizados com os holocaustos. É o que a gente percebe em Gênesis 8, 20 ou Gênesis 22, 2. A gente percebe depois do fechamento de um acordo de paz com Labão, Jacó oferecendo um sacrifício e também sacrificando a Deus antes de se mudar com toda a sua família para o Egito. Mas algo mais deve chamar a nossa atenção nesse culto dos patriarcas.
Uma das coisas é essa ênfase em andar com Deus. O texto vai dizer, o texto de Gênesis, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão é chamado a andar com Deus. Então essa ênfase em andar com Deus é uma ênfase forte no livro de Gênesis, que comunica, nos informa muito sobre esse culto dos patriarcas. Uma outra ideia que aparece no livro de Gênesis é a ideia de achar graça diante de Deus, né? Gênesis 6, 8. Isso nos ajuda a compreender que nesse contexto, nesse momento da história da revelação sobre o culto, os atos de culto eram culminações de uma caminhada diária com o Criador. E esses atos de cultos só eram possíveis quando esse patriarca achava graça diante de Deus. Ou seja, eram cultos possibilitados por pura graça de Deus. Deus toma a iniciativa de se revelar a esses patriarcas. Deus chama esses patriarcas a comungar com ele, apesar das muitas fraquezas, dos muitos pecados desses patriarcas. E eu tenho aí algumas referências que você pode conferir depois, demonstrando isso, a fragilidade deles. Eles eram homens pecadores, como nós. Os patriarcas, apesar disso, eles são recipientes da graça divina. Eles recebem a divina revelação, eles são agentes do pacto de Deus, eles são adoradores verdadeiros, pertencem àquela linhagem santa dos adoradores de Deus. E dito isso, a gente já pode concluir a nossa aula número 5. O que nós vimos aqui? Abel agrada a Deus, isso é importante a gente entender. Isso ele agrada porque o coração dele é purificado por fé. Ele oferece um sacrifício mais excelente. E após a morte de Abel, o culto é retomado a partir de Sete e também de Enos. Com isso, Deus está preservando uma descendência santa, está assegurando a vinda do Redentor e a continuidade de uma linhagem de adoradores. Mas prestemos atenção nisso, prestemos atenção na fragilidade dos adoradores. A fragilidade aparece nos próprios nomes. Por exemplo, o nome Abel significa um fôlego, um vapor. É a mesma palavra que aparece no livro de Eclesiastes, traduzida como vaidade. Toda vez que você encontrar a palavra vaidade em Eclesiastes, é o nome Abel. O nome de Enos, a gente já viu também, significa homem imortal, né? Evoca essas ideias de fragilidade, de humanidade, de mortalidade. O que a Bíblia está nos mostrando já nesse primeiro momento é que os verdadeiros adoradores de Deus não são os autossuficientes, não são aqueles que se acham muito fortes, donos de si, mas são os fiéis conscientes da sua fragilidade e aqueles que caminham nesse mundo dependentes de Deus. A gente canta um hino que diz isso, o hino 49, diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. A gente pode também ratificar, né, as chamadas aplicações do Matthew Henry sobre o culto. Quando ele medita sobre essa experiência, né, a adoração oferecida ou as ofertas oferecidas por Caim e Abel, o nosso irmão Matthew Henry diz assim: a adoração não é uma invenção nova. E como é bom a gente ensinar os filhos desde cedo a participar do culto, assim como fizeram Adão e Eva. E cada um deve honrar a Deus com o melhor do que é, o melhor do que faz e o melhor do que tem. Pensando nos patriarcas, a gente pode dizer que Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó nos ensinam que os adoradores verdadeiros andam com Deus. E isso, andar com Deus e cultuar a Deus, é possível somente pela graça. No próximo encontro, nós começaremos a aprender sobre o culto mais institucional. Falaremos sobre o culto no tabernáculo. Muito obrigado por participar dessa aula. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima aula.